Se eu pudesse voltar no passado e falar com o meu eu do passado que estava começando na caminhada da magia, da espiritualidade, eu acho que eu falaria exatamente aquilo que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, e talvez isso teria, né, facilitado muitas coisas, evitado aí muita dificuldade e muito sofrimento aí dentro da caminhada mágica. Acho que todo mundo em algum ponto já deve ter pensado ou buscado uma solução sobre como conciliar esses dois mundos, como conciliar a nossa vida pessoal, nossa vida profana, onde a gente tem nossos afazeres do dia a dia, onde a gente tem o trabalho, a gente tem, enfim, família, amigos, etc., vida social, e como conciliar isso tudo com a nossa caminhada, com nossas obrigações espirituais, com o nosso processo de desenvolvimento espiritual, magístico, as ritualísticas, as meditações, tudo. Como conciliar essas duas coisas, acho que essa é uma dificuldade que muita gente tem. Eu mesmo tive essa dificuldade, ainda tenho em alguns níveis, porque a gente está sempre, né, se deparando com novos processos que a gente tem que aprender a conciliar e adaptar na nossa realidade. Mas eu acho que essa talvez seja uma dúvida que todo mundo, em algum momento da caminhada, já deva ter enfrentado. E a dica que eu posso passar para vocês aqui é: não tentem separar demais as coisas. Eu sei que existem ritos, existem processos que necessitam de horários específicos, fases da luz específicas, de dias específicos, e não tem como não fazer isso em outro horário. Mas o problema é que as pessoas têm a mania de querer fazer tudo de maneira perfeccionista. Eu sou um desses, eu sofro com isso, que é querer fazer todos os rituais, todos os afazeres mágicos de maneira muito formal ou de maneira muito complexa. Quando, na verdade, você pode se aliviar um pouco dessas obrigações fazendo técnicas mais simples no seu dia a dia, aplicando técnicas mais simples no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira fazer todo dia, você colocou na sua cabeça que você vai fazer todo dia uma prática de banimento. E esse banimento, sei lá, vai ser o ritual menor do pentagrama ou a conjuração dos 4 de Salomão, que é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Então vamos usar, por exemplo, aqui a conjuração dos 4, que é um banimento mais complexo, requer tempo, pelo menos aí uns 20 minutos, meia hora para você se preparar e executar essa ritualística. Bom, imprevistos acontecem, então assim, mesmo que você defina hoje à noite, em tal horário, eu vou fazer o ritual de banimento, né, que é um banimento que vai pedir mais tempo da minha rotina. Mas imprevistos acontecem, às vezes você vai ter um imprevisto no trabalho, às vezes vai ter um imprevisto na questão social, na questão de relacionamento, e você vai acabar se atrasando, vai chegar em casa tarde, vai chegar cansado, esgotado, sem muita energia vital, sem muito saco para fazer aquilo ali, e quando você vê, você desistiu, você deixa para amanhã. E assim vai indo. No outro dia aparece outro imprevisto, outro imprevisto, outro imprevisto. E quando você vê, embolou um monte de coisa que era para ter feito e você não fez. E o motivo disso é porque você quis fazer coisas complexas demais. Você quis fazer tudo de maneira extremamente bem feita, extremamente calculada. E isso dificulta muitas coisas. Se ao invés de você querer colocar na sua cabeça que vai fazer todo dia um ritual de banimento complexo, por que não, ao invés de fazer todo dia um ritual de banimento complexo, por que não pegar e aplicar técnicas mais simples de banimento no dia a dia, que vão tomar aí, sei lá, cerca de 5 a 10 minutos, ao invés de meia hora, 40 minutos, e uma vez por semana você pega e tira um tempo, tira um dia, para fazer um bom ritual de banimento bem elaborado, que vai demandar tempo, só que como você vai ter aí uma semana de antecedência para se programar, a probabilidade de você conseguir marcar e fazer esse rito nesse dia, nesse horário, é mais provável, muito mais provável do que você querer aplicar todo santo dia técnicas complexas, onde você vai estar à mercê, né, da sorte, em sentido de, às vezes acontece um imprevisto e você vai acabar não tendo tempo para fazer, e aí vira aquela coisa, você vai procrastinando, deixando para outro dia, quando vê não fez nada. Então às vezes é muito mais válido você adotar técnicas mais simples, técnicas mais rápidas, que mesmo que elas não sejam tão eficientes assim quanto as técnicas mais avançadas, ou os rituais mais avançados, pelo menos você vai fazer alguma coisa, pelo menos você não vai deixar de fazê-las. Então, por exemplo, se dentro das técnicas de magia que você trabalha, dos sistemas de magia que você trabalha, ou das entidades que você está acostumado a trabalhar, existe algum método que permita você entrar em contato com essas entidades de maneira mais simplificada, por que não explorar também esses métodos mais simplificados? Porque às vezes os métodos formais, os métodos tradicionais, eles vão requerer de você mais tempo. E aí se você quiser fazer toda hora tudo extremamente formalizado, você vai
vai precisar realmente tirar mais tempo para o seu lado espiritual e logo a sua vida pessoal fica afetada. Ou vice-versa, né? Você acaba tendo problemas na vida pessoal que afetam no seu tempo que você tem para dedicar na sua vida espiritual. Então, outra dica, invistam em processos, invistam em aprender ou dominar ou pesquisar por técnicas mais simples. Não quer dizer que você tem que aplicar aquelas técnicas simples para sempre, em toda ocasião. Mas, novamente, é muito mais viável e é muito mais saudável para você, às vezes, executar uma técnica mais simples, uma técnica mais rápida, mas que você vai conseguir executar, do que querer o tempo todo praticar técnicas ou rituais complexos e acabar não tendo tempo, acabar não tendo disposição, acabar não tendo energia vital para executar aquilo ali. Aí você vai se frustrar, você vai procrastinar, você vai ficar se sentindo culpado, essa culpa ela vai te deixar naquela sensação de desconexão com a realidade, de poxa, não estou conseguindo executar minhas obrigações, não estou conseguindo executar os rituais da maneira que eu queria, estou me distanciando da espiritualidade. Então aos poucos você vai acabando, né, por criar gatilhos de autossabotagem, porque você não está dando conta de fazer tudo aquilo que você tinha se disposto a fazer. Então peguem mais leve com vocês mesmos, tentem colocar em prática, como eu falei, pesquisem, vejam métodos, meios de fazer, seja meditações de maneira mais simples, rituais de maneira mais simples, banimentos, purificações, banhos de ervas de maneira mais simples, para justamente você conseguir aplicar esse simples na sua rotina, mas um simples feito de maneira constante, do que você querer ficar o tempo todo botando em prática as técnicas complexas todo dia ou de maneira muito frequente, sendo que você não está tendo tempo, às vezes não está tendo tanta disposição para realizar aquilo ali. Então acho que a melhor maneira da gente conseguir conciliar também, uma delas é você tentar aplicar em intervalos curtos de tempo na sua rotina, mas de maneira mais consistente. Quem sabe, por exemplo, da importância das técnicas de respiração, sabe que é possível você meditar em qualquer lugar. Então outro erro que as pessoas cometem também é, a gente sabe que meditação é extremamente importante, meditação é um fundamento, uma base para qualquer, basicamente todos os sistemas de magia. E aí muita gente acha, tem esse estigma, eu mesmo sou um desses, eu tinha esse problema, que o momento de meditar é o momento quando você chega em casa, toma um banho, senta lá em posição de lótus, acende um incenso, acende uma vela e medita. Não, dificilmente, cara, você vai conseguir fazer isso, porque às vezes você chega cansado, às vezes chega estressado, às vezes tem que fazer alguma outra coisa, às vezes, sei lá, se distrai, aí quando vê já tá tarde, você tem que dormir para ir trabalhar no outro dia, aí quando você já não fez mais a sua meditação. Aí acontece isso frequentemente nos outros dias, quando vê passou uma semana você não fez nada de meditação e vai ficar se cobrando, vai ficar se auto-sabotando, vai ficar se sentindo culpado ou culpada por não ter feito. Solução para isso, faça meditações em momentos mais descontraídos, em momentos mais simples. Novamente, quem conhece sobre a importância da respiração consciente, aplica os métodos de respiração consciente, sabe que você pode meditar na fila do banco, por exemplo, sabe que você pode meditar no banco do trem, no banco do metrô, voltando para casa, do busão, porque aquilo que você precisa em relação à meditação é você e o oxigênio que você está respirando, porque meditação fala pra gente de introspecção, é olhar para dentro. A gente tem a mania de querer meditar com ferramentas externas, com recursos externos, tipo colocar uma música, tipo acender um incenso, ou estar num ambiente propício para aquilo, mas isso acaba, novamente, né, gerando aí um distanciamento. Existe, né, uma grande ponte, um grande abismo entre o momento aí da sua rotina profana para esse momento de meditação. Então, se você começa a aplicar essas meditações, ainda que curtas, ainda que de maneira limitada, mas todo dia, de maneira frequente, de maneira constante, seja no intervalo do trabalho, seja no intervalo de faculdade, seja indo para casa de ônibus, enfim, onde você puder simplesmente relaxar um pouco, respirar, e olhar para dentro, refletir sobre as coisas, isso já é um tipo de meditação, isso já te ajuda. A meditação ela não precisa ser no templo, a meditação não precisa ser num lugar específico para aquilo, porque tudo que a gente precisa para meditar está dentro de nós, é introspecção. Introspecção ela pode ser feita em qualquer lugar. Ah, Dalton, mas aí tem barulho, não consigo me concentrar. Justamente esse talvez seja um dos melhores estímulos, inclusive, para você conseguir praticar, você tentar, você se esforçar para praticar o hábito da meditação, mesmo com vários estímulos externos tentando te distrair. Isso é um ótimo treino para sua meditação, porque se você consegue meditar no meio de um monte de barulho, um monte de gente passando e tudo mais,
Quando você for meditar antes dos seus rituais, onde você vai estar em casa, vai estar tranquilo, vai estar sossegado, você vai conseguir alcançar o estado alterado de consciência, ou alcançar um nível meditativo muito mais intenso de maneira muito mais rápida, porque você já se treinou antes meditando em lugares inóspitos, por assim dizer. Então são isso, pessoal, são coisas simples, é como eu falo, é botar o simples, aquele simples que muitas vezes é subestimado. Novamente, você não precisa deixar de lado os seus rituais formais, não precisa deixar de lado as suas técnicas complexas e tradicionais, mas é muito melhor você aplicar coisas simples, que muitas vezes as pessoas julgam como bobinhas, como técnicas que talvez nem vão funcionar tanto assim por serem simples, mas é o simples aplicado de maneira constante, aplicado no dia a dia, que vai funcionar, que vai se somar a longo prazo. Muito melhor do que simplesmente você não fazer nada e ficar se sentindo culpado e ficar se sentindo cobrado por não estar fazendo nada. Então, pelo menos alguma coisa, feito é melhor que perfeito. Agora, falado isso, passado esses conselhos, eu tenho uma novidade aqui para vocês. Essa semana tá rolando várias novidades aí no canal. Em decorrência de tudo isso aqui que eu falei para vocês, muitas pessoas me pediram: Dalton, faz algum treinamento, faz algum mini curso, alguma coisa sobre práticas diárias, né? Técnicas, meditações, banimentos, purificações, etc. Coisas que podem ser colocadas em prática, né, no dia a dia, que não vão precisar de tanto tempo, não vão precisar de tantas ferramentas complexas e que vai dar muito mais versatilidade, né, de aplicar isso na rotina com muito mais liberdade de tempo, muito mais liberdade de espaço. Então, pensando nisso, eu fiz um mini curso, preparei um mini curso para vocês. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em dar uma olhadinha ali na página para entender mais o que é, né, o que se trata, qual que é a proposta e os conteúdos que vão ser ensinados. Tá baratinho, tá R$47 essa semana, depois vai ficar mais caro depois dessa primeira semana, mas por enquanto ele tá bem acessível, tem umas horas ali de conteúdo. Lá eu vou ensinar sobre tipos de meditação, estado alterado de consciência, gnose, contato com o sagrado anjo guardião no dia a dia. Vou ensinar técnicas de banimento, técnica de proteção elemental, vou ensinar sobre equilíbrio e comunhão com os 4 elementos, sobre rapé, sobre um monte de coisa ali que são coisas simples, são coisas rápidas para você aplicar na sua realidade e que vão te ajudar aí caso você não tenha tanto tempo, ou caso você tenha tido essa dificuldade de conciliar as duas coisas. E aí quando você tiver mais tempo, quando você conseguir se programar, né, de maneira aí mais antecipada, aí sim você executa seus rituais formais, seus rituais complexos, sem nenhum problema, sem nenhuma crise, sem nenhum estresse, beleza? Então tá aí, sinta-se à vontade, clica aí no link na descrição, lá vai ter um vídeo onde eu vou explicar um pouco mais e com mais detalhes sobre como funciona esse mini treinamento, e qualquer coisa a gente se vê lá nas aulas. É isso, espero que vocês tenham gostado desses conselhos que eu passei aqui no começo, espero que de alguma forma tenha sido útil, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!